Bom, o, eu sempre gosto de frisar que o início desse treinamento, a gente trabalhou a postura de vocês. A gente trabalhou sobre vocês. A gente fez somente isso. A gente falou como vocês deveriam se portar, como deveria ser a forma de comunicação, como deveria, fazer perguntas, como que vocês deveriam se se posicionar, né, na frente do cliente. E aí a gente entrou no segundo módulo, que é o módulo que a gente chamou de sistema legado. Legado, ele nada mais é do que um acrônimo, falei isso para você já várias vezes. A primeira é o laço de conexão, a segunda, a segunda é a exploração consultiva, e hoje nós vamos ter a terceira aula sobre isso. Nossa oitava aula, a terceira sobre o sistema legado, tá? O que que é que a gente vai ver hoje? Como gerar valor, como que a gente transforma a dúvida do cliente em um sim, tá? A gente falou nas últimas aulas como que a gente aborda o cliente, o que que a gente precisa fazer logo no início da nossa conversa, que é a conexão, que é o laço de conexão. A gente falou na última aula o que que a gente precisa fazer para explorar consultivamente as dores, as dúvidas, os desejos desse cliente. E agora nós vamos falar como gerar valor. Esse aqui é o primeiro passo para a gente gerar ponte. Muitos vendedores, quando a gente está treinando por aí, tem essa mesma dúvida. Como que eu faço para transformar essa conversa numa conversa de fechamento? A gente começa ela aqui, na geração de valor, onde eu vou. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente falou sobre isso, sobre achar a ferida, colocar o dedo e girar. É onde a gente começa a girar, onde que a gente já começa a apertar as dores desse cliente, onde que a gente começa a mostrar para esse cliente que ele precisa tomar uma decisão, porque senão as coisas podem sair do controle ou pode demorar muito para serem resolvidas, ou ele já passou muito tempo sem resolver e ele precisa resolver agora, né? Ou ele já gastou demais com outras soluções e essa nossa é a definitiva, nós precisamos de fato trazê-lo para perto da gente. Então é isso que a gente vai ver, como que a gente gera valor na cabeça do nosso cliente para que ele sinta capaz de tomar uma decisão sem erros, sem dúvidas. Na próxima aula a gente vai falar sobre antecipação das objeções, ou seja, daquilo que faz o cliente me dizer não. Mas hoje a gente vai falar sobre aquilo que faz o cliente dizer sim. E isso que a gente vai ver nessa aula de hoje, tá? É, Vou compartilhar aqui com vocês. O que nós vamos ver hoje é a fórmula TAB, tá? Fórmula TAB são três passos para a gente poder construir uma narrativa e gerar valor nessa conversa. A gente vai fazer uma relação entre a dor atual, ou seja, o problema que o cliente trouxe para você, e o futuro desejado, ou seja, aquilo que ele realmente quer, resolver. A gente vai falar sobre como contar histórias que vendem sem parecer uma venda, né? A gente falou sobre historicamente, a gente tem um problema sério em relação a como que o vendedor é visto, e muitas vezes a gente mesmo entende que nós somos um vendedor chato, um vendedor que fica ofertando, um vendedor que fica apurrinhando a paciência, e a gente acaba espaçando, né, da decisão do cliente. Então, essa arte de contar histórias que a gente chama nas vendas, no marketing e outras metodologias de storytelling, que é vender sem parecer uma venda, tá? E demonstrações de alto impacto. Como que a gente vai mostrar para o nosso cliente exatamente isso, tá? Então, começando já de cara, nós vamos para a fórmula TAB. O que que é a fórmula TAB? Transformação, aspiração e benefícios. O que que é isso aqui exclusivamente? Isso aqui são três elementos onde a gente, entrelaçando eles, a gente tem ali uma construção de narrativa. Como que a gente constrói essa narrativa? Ela precisa começar na transformação. Essa transformação, eu conecto ela na aspiração e eu entrego também os benefícios lá no final, tá? Nada mais é do que um método da gente comunicar o valor do nosso serviço para o nosso cliente, comunicar de forma certa e persuasiva. Ela consiste nesses três elementos que juntos ele fazem um cliente entender que tem valor no que você está falando, tem valor no que ele precisa tomar de decisão e tem valor naquilo que ele está comprando, tá? Quando o cliente entende que ele tem valor antes de ter preço, o preço ele se torna irrelevante.
o quanto que você está cobrando não é tão importante, não é tão determinante na hora da venda. Por quê? Porque ele sabe que ele está no melhor lugar, ele sabe que ele está com a melhor pessoa, ele sabe que você está sendo sincero. E nada mais é do que uma narrativa. Como que a gente trabalha a transformação? Transformação é o resultado concreto que o meu cliente está buscando, tá? Eu já entendi por meio da última aula que eu preciso fazer uma exploração consultiva. O que que é essa exploração consultiva? É eu fazer determinadas perguntas, onde a gente colocou lá a metodologia SPIN, ou seja, perguntas de situação, saber o que que o cliente veio buscar, a pergunta de problema, saber por que que o cliente está buscando aquilo, perguntas de implicação, ou seja, o que que acontece com o meu cliente dele, o que está, né, que implica diretamente no problema que ele tem, ou seja, o problema dele causa outras consequências. Quais são essas consequências? Isso é a implicação. E a necessidade, ou seja, o que que ele busca resolver. Eu sabendo disso, eu vou começar a transformar essa narrativa em uma narrativa de venda, de fechamento. Eu vou conduzir o meu cliente a dizer alguns sims no meio do caminho. A somatória desse sim é ele abrindo a carteira, passando o cartão e dizendo sim, eu vou comprar, eu quero tomar esse próximo passo, tá? Então, a transformação nada mais é do que o resultado concreto. Ele sabe o que que ele está buscando. Agora você vai mostrar para ele o resultado concreto que ele vai ter ao adquirir esse nosso serviço. Né? É a mudança visual, é a mudança tangível que ele vai experimentar depois que ele passar pela nossa empresa. No nosso setor, a transformação pode ser uma pele lisa, uma pele sem pelos, tá? É a mesma coisa, mas são formas diferentes de se expressar. Uma redução de pelos, uma redução de foliculite, uma melhora na aparência da pele, por aí vai, uma pele mais hidratada e por aí vai. Isso é a transformação, tá? E aí, o que que a gente faz com essa transformação? A gente conecta a aspiração. Como o próprio nome diz, a aspiração é o desejo futuro, né? É uma coisa que ainda não aconteceu, tá? É o desejo profundo e emocional, obviamente, que o cliente busca satisfazer. Eu já sei o que que ele quer de transformação, então eu vou conectar isso na minha aspiração. É o que ele realmente quer alcançar em um nível mais pessoal. A gente está falando de uma camada, imagina ir numa cebola, a gente tira ali a casca, tem outra camada que ela sai por inteiro, tem outra camada que ela sai também por inteiro e por aí vai. Quanto mais a gente vai tirando de camada, mais a gente se aproxima do núcleo dessa cebola. O nosso cliente, ele se comporta exatamente igual. Quanto mais camadas a gente for tirando daquela casca dele, mais próximo da motivação emocional a gente vai ter, tá? Então, é o que ele quer alcançar no mais íntimo nível, no nível ali pessoal, que muitas vezes ele não fala. O que que ele fala? Ele fala sobre a transformação. Ele quer uma pele lisa, ele quer tirar o pelo, ele quer eliminar o problema de foliculite, por aí vai. Mas esse outro nível ele muitas vezes não fala, ele não é provocado a falar, então ele não fala sobre isso, que é o porquê que ele está buscando essa transformação. Então, com isso, o que que ele vai ter? Ele vai se sentir mais confiante, ele vai se sentir mais atraente, vai se sentir mais livre para usar ou para deixar de usar qualquer roupa ou para estar em qualquer ambiente. Ele vai ficar mais feliz consigo mesmo, tá? E aí é o momento em que a gente pega essa aspiração, ou seja, o valor emocional que ele tem nisso a gente está entregando, e aí a gente vai conectar os benefícios. Dois tipos de benefícios: os benefícios funcionais, ou seja, aquilo que realmente a gente faz, e aquilo que a gente causa ao fazer o que a gente faz. Não parece confuso, mas não é. Olha só. O que que nós fazemos? Vamos falar de depilação a laser. A gente elimina pelo, faz o tratamento assim, a máquina é assado e tal, tal, faz todo aquele discurso que a gente já sabe, ok? Só que uma vez que esse pelo é eliminado, o que que meu cliente sente a respeito disso? Então a gente tem o primeiro benefício, que são os funcionais, ou seja, aquilo que nós temos de diferencial na nossa empresa, e o segundo benefício, que é o emocional, que é o que ele colhe de resultado depois que ele passa pela nossa empresa. Tá? Então, assim, os benefícios são as vantagens práticas e emocionais que o cliente experimenta ao obter a transformação desejada, tá? São os ganhos que ele realmente tem em tempo, em termos de tempo, em termos de dinheiro. A gente já falou isso muitas vezes. A pessoa tem uma rotina corrida, ela não quer ir tantas vezes na depilação, ou ela pratica um esporte de alta performance onde ela precisa estar sempre treinando.
ou ela já gastou dinheiro, em várias outras empresas e não conseguiu resolver o problema. Tá? Então, tempo, dinheiro, saúde, bem-estar são os benefícios emocionais que a pessoa ganha com isso. Essa estrutura de argumentos ela se torna eficaz fazendo exatamente isso que a gente está falando aqui. Quando a gente pega a transformação, a gente começa pela transformação, porque a gente já entendeu na última aula o que que é, como é que a gente busca a necessidade. Então a gente pega essa transformação desejada, a gente conecta na aspiração e a gente começa a entregar os benefícios. Aí sim a gente começa a falar sobre o que que a gente vende, como que a gente vende, como é que é o tipo de serviço que a gente entrega, como é que é o nosso ambiente, como é que é a nossa máquina e por aí vai, tá? Isso cria uma narrativa envolvente isso cria uma narrativa envolvente que ressoa na cabeça do cliente, que faz com que o cliente ele entenda que ele está no melhor lugar em vários níveis, como eu falei das camadas, tá? Vamos dar um exemplo aqui mais próximo, tá? Com a nossa depilação a laser, ou seja, a transformação. Você será capaz de ter uma pele lisa e sem pelos, ok? É transformação. O que vai te dar mais liberdade, vai te dar mais confiança, vai te deixar livre para usar a roupa que você quiser, vai te deixar mais confortável consigo mesma, vai aumentar a sua autoestima. O que que é isso? São as aspirações. Além disso, continuando o nosso exemplo, além disso, você vai economizar tempo, dinheiro, você vai economizar, vai evitar irritações na pele, pelos encravados, eles irão diminuir ou até sumir 100% e se sentir muito mais feliz com isso. Então, o que que eu fiz? Eu falei da nossa depilação a laser, o que que vai proporcionar, ou seja, a transformação. Eu falei do que ela está buscando, né, da aspiração, e eu falei também dos benefícios que ela vai ter ao ser nossa cliente. Então, isso é o TAB. Nada mais é do que uma narrativa, uma construção lógica para que a gente chegue a uma dedução emocional do nosso cliente de que ele está no melhor lugar. Esse é o nosso objetivo, tá? A cada vez que o cliente te responder algo lá naquela metodologia SPIN, ele vai te dando micro positivações de que ele está entendendo e está gostando da nossa conversa. Quando a gente faz isso aqui, a gente está pegando, a gente está criando um gancho, uma ponte para que a gente possa ir para o fechamento, que é o nosso objetivo. Se a gente não ir para o fechamento, fica naquela, legal, que bom, eu volto quando na próxima vez eu vejo isso. Ou então na semana que vem eu decido. Ah, eu vou ver, eu vou tomar uma decisão depois, e por aí vai. Fica solto. E quando o cliente fica solto, na verdade não é nem o cliente, qualquer pessoa. Quando fica solto, a gente não toma decisão. A nossa perspectiva de vida, ela tem duas prioridades, e eu já falei isso para vocês. Ela tem fugir ou lutar. Então, se tá vago, eu fujo, né? Se aquilo tá me confrontando e eu não tenho para onde correr, eu luto. Se eu não der esse próximo passo para o meu cliente, se eu não construir essa narrativa de transformação daquela exploração consultiva para essa tomada de decisão do meu cliente, o cliente ele vai ficar solto. E com ele solto, ele não toma a decisão que deveria, ok? Então é para isso que serve. Isso aqui vai criar uma ponte para que você possa ir para o fechamento, tá? Muitas vezes a gente termina a nossa Entendi. apresentação já passa preço, forma de pagamento, quais são as vantagens se ela contratar agora. E, na verdade, o cliente ele ainda nem se conectou emocionalmente com aquilo que a gente está vendendo. A gente pula etapas e acaba afastando o nosso cliente. Mandar o Isso, vídeo para dentro. isso é a fórmula TAB, tá? Isso é a fórmula TAB. Inclusive, no caso, a Fabi estava abordando lá na feira, abordou na feira do ano passado também lá do Sebrae. Cara, se eu for falar, olha, dos benefícios, da forma como a gente faz, da nossa máquina, o meu cliente ele não tá nem aí para isso, porque a maioria das pessoas elas não entendem o que a gente está vendendo. Agora, quando eu entendo o que que ela está buscando, quais são os problemas que ela tem, eu implico esses problemas, aí eu conecto a transformação, aspiração, benefícios, aí eu estou criando uma linguagem mais palatável, mais entendível para esse meu cliente ir para o próximo passo. Eu estou falando a partir daquele momento com a linguagem dele, aquilo que ele entende que é certo. O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou conectando a dor atual a um ponto futuro, ao futuro desejado. Eu estou criando uma ponte entre o problema e a solução, entre o problema e a solução.
Quanto mais eu faço um catálogo dessas coisas que meu cliente traz, porque a gente vive em caixinhas, existem várias pessoas que se comportam igual o Irã, igual a Fabi, igual a Cláudia, igual a Safira e por aí vai. Existem padrões na sociedade. A gente não é exclusivo, único. A gente se comporta como se fosse em bando. Então, assim, a partir do momento que eu vou catalogando isso, que eu vou criando documentos, documental mesmo, para que a gente possa mostrar para esse cliente o que que acontece. Eu vou criando raízes cada vez mais fortes, mais profundas, para eu poder comunicar com qualquer cliente, tá? Então, assim, como é que eu tenho sucesso nisso? Eu preciso criar um contraste eficaz entre o passado, ou seja, a dor atual, e o futuro, aquilo que ele quer resolver. A gente precisa entender as dores, os problemas, a satisfação que ele quer, né, resolver, os desejos que ele quer resolver, que os nossos clientes enfrentam. Quais são as frustrações, os medos, as preocupações que ele tem em relação ao que a gente vende, em relação, nesse caso, à depilação, tá? Algumas dores, elas vão ser comuns, como eu falei. Quanto mais vocês catalogarem isso, mais forte vocês estarão em relação a esse processo. Mais fácil vai ser transformar uma dúvida em um sim. Mais fácil vai ser transformar um cliente que só compra um determinado produto em um cliente que compra quase todo o mix ali do que a gente tem para vender, tá? Então, assim, a gente vai ter algumas dores comuns? Vai. Irritação da pele, muitos pelos, ou pelos encravados, ou dor durante a depilação, tempo gasto com a depilação, ou baixa autoestima. Mapeando isso, a gente pode incorrer em um enrijecimento nosso, teórico, e também prático do que a gente faz. A gente pode fazer algumas perguntas do tipo, o que mais te incomoda? Quais são os maiores desafios? O que que você gostaria de mudar e por aí vai, tá? E aí, eu entendendo essas dores, eu conecto isso a um objetivo futuro, ao futuro desejado, à transformação, à aspiração que ele deseja alcançar, tá? O estado desejado é o oposto da dor. Então, se ele está com problema A, eu mostro a solução para o problema A. A solução é a solução, o resultado que o cliente busca alcançar. Então não faz sentido se ele está com problema A eu mostrar uma solução B. É a visão de um futuro melhor sobre aquele problema que ele está passando, tá? Onde os problemas são resolvidos, seus desejos são realizados. Esse é o nosso objetivo enquanto vendedor, enquanto consultor de elite, a gente tem que resolver problema, tem que amar resolver problema de cliente e tem que amar satisfazer os desejos do nosso cliente em relação ao nosso produto, tá? Para definir o estado desejado, o ponto futuro, a gente pode fazer perguntas como você se sentiria se tivesse isso resolvido? E isso, o problema que ele trouxe, tá? O que você faria se tivesse mais tempo livre, por exemplo? Né? São perguntas de pensamento ali mais aprofundado, que fogem um pouco daquilo que eu estou vendendo, mas que me traz uma carga emocional gigantesca. Lembra, toda venda, ela precisa de uma condução emocional para que a decisão racional seja embasada, tá? Quando a gente vende, em outras palavras, tá? Quando a gente vende para o coração, o cérebro decide mais fácil, beleza? Então, assim, um outro tipo de pergunta: como seria a sua vida caso você, três pontinhos, qual é o problema que ele tem? Eu vou falar, caso você resolvesse isso, como seria a sua vida? Tá? Então, assim, são coisas que vão botar o cliente contra a parede, vão fazer ele pensar e que não tem nada a ver com aquilo que de fato a gente vende. O nosso objetivo é evidenciar a distância entre a dor atual e o futuro desejado. A chave é criar esse contraste com esses dois tipos de pergunta. Um, perguntas exploratórias, e o outro, perguntando como que ele se sentiria depois que ele resolvesse. E isso é maravilhoso, entende? Então, assim, vamos lá. A gente pode usar, para a gente criar esse contraste, histórias como: imagine não ter que se preocupar com. Pense como seria a sua vida se você pudesse. Esqueça a dor, a irritação tradicional, da depilação tradicional. Imagina a liberdade que a gente vai te entregar. Então, assim, eu estou criando uma distância. Ele sabe o problema que ele tem e automaticamente ele vai pensar sobre esse futuro que ele ainda não vive.
tá? É isso que a gente quer. Pegar o tab e transformar isso em uma ponte entre o problema e a solução, ok? Então, assim, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um roteiro emocional, que a gente chama de vender sem vender, que é o storytelling. O storytelling, ele é pautado em algumas coisas, tá? A primeira delas é a estrutura dessa narrativa, a estrutura dessa história. A estrutura dessa história, que faz com que a gente conecte as emoções e venda sem vender, ela é fundamental para que a gente possa conectar com as emoções do nosso cliente, tá? O storytelling é a arte de contar histórias. É a arte de contar histórias, não simplesmente uma história por história, como a gente vê em um livro infantil. São histórias que envolvem e fazem a persuasão necessária para o cliente dizer sim. Para usar o storytelling, de forma eficaz, a gente precisa entender esses principais gatilhos aí que movem o ser humano. Move o ser humano agora, Irã? Não, sempre moveu o ser humano. A curiosidade, né? Identificação, a emoção, são gatilhos emocionais que fazem com que a gente tome uma decisão, tá? A emoção de estar vivendo uma transformação, a emoção de estar participando de um show, a emoção de estar vivenciando um casamento, por aí vai. Então, são gatilhos emocionais que fazem com que a gente tome uma próxima decisão. São coisas que movem a sociedade de uma forma geral. Então, o gatilho da emoção, ela deve despertar essa emoção no nosso cliente, despertar a emoção no nosso público, despertar a emoção com quem a gente fala. Eu sempre falo para vocês, o que vocês estão aprendendo aqui não é sobre vendas, é sobre pessoas principalmente, tá? Então, uma conversa que a gente conecta na emoção, a gente está causando ali uma identificação muito maior, que é esse o nosso objetivo. A gente precisa causar emoções positivas, como a alegria, como a esperança, como a admiração, como emoções ou emoções negativas. No caso, se a pessoa tiver com um problema latente, a gente pode também causar essas emoções negativas, que é ali o medo de não resolver o problema, é a tristeza de estar vivendo aquilo, é a raiva de ter tentado e não conseguido. Então, emoções positivas, emoções negativas, elas são necessárias para a gente criar um bom storytelling, tá? O importante é a história fazer o cliente sentir algo, sabe? Cutucar a ferida mesmo. Lembra que eu falei? A hora de girar, ela começou agora. Então, a gente faz isso e um outro gatilho que a gente pode usar é o da identificação. E aí, o que que a gente precisa fazer com isso? A gente precisa criar ou contar histórias de coisas que já aconteceram igualmente à vida daquele cliente, tá? Devem ser, esse cliente que está na minha frente, ele deve se ver em outras histórias que já aconteceram dentro da minha empresa, sentir suas dores, sentir os desejos. Como é que eu faço isso? Tendo um arcabouço ali de histórias ou de vivência de clientes, e vocês já têm muitas. Toda vez que eu pergunto para a Cláudia, ela sabe responder coisas que aconteceram com a cliente, que nem fulano de tal, e vocês já conseguem identificar isso. Então, assim, isso cria, quando eu conto rapidinho, Cláudio, só terminar essa parte. Quando eu crio essa conexão emocional por meio de uma história de outras pessoas, essa minha história ela se torna mais persuasiva. Fala, Cláudia. Deixa eu te falar, eu acho que hoje eu fiz mais ou menos aí com o que tu tá falando. Certo. Sabe o que aconteceu? Eu tenho uma amiga, que é a cliente, Juliana. Então, a gente é da mesma data de aniversário, são duas leoninas. Então, eu já me identifiquei com ela por isso, desde o começo, né? Massa. Aí, ó, faz muito tempo que eu tento vender pacote para ela. Aí, esse tempo, eu sei que ela tá passando uns problemas aí que eu vejo que ela não tá bem. Aí Uhum, ela chegou hoje, aí eu disse assim, e aí, vamos fechar o pacote? Aí ela disse, eita, Cláudia, faz tempo que tu peleja, né? Aí eu disse, eu disse assim, ela disse, mas hoje eu vim fazer só axila, eu disse, tu tá apressada? Ela disse assim, não, não tô apressada, eu só quero me livrar desses pelos. Aí eu disse, então, vamos fazer uma degustação
de luz pulsada, que ele te atende. Aí ela disse, não, Cláudia, hoje eu só quero arrancar esses pelos. Aí eu disse, cara, mas tu é teimosa. Aí ela disse, tu também é teimosa. Aí, escuta, ela disse assim, marca pra mim aí dia 28 que eu venho fazer essa degustação e vou comprar esse pacote. Ganhou pelo Aí ela mostrou a cansaço. axila dela. Aí eu disse assim, tá horrível essa axila, horrível. Aí a gente faz aniversário em agosto, eu mais ela. Aí eu disse assim, a gente tá com promoções de 5 sessões. Aí ela disse assim, então, Cláudia, eu fazendo em junho, ela ainda vem esse mês, né? Fazendo em maio, junho, julho. Eu disse, em agosto tu vai estar com a sua axila tão linda que tu vai poder tirar uma foto bonita. Aí ela riu, Irão, ela riu. Aí a Núbia foi, chegou e disse assim, mostra aqui, Núbia, tua axila, como é que fica com a luz pulsada? Ela disse, nossa, que axila linda da Núbia. Entendeu? E ela resolveu comprar o Sim. pacote. Então, o que foi que eu fiz hoje? Me diz aí. Você fez o que eu estou Acho falando que foi aqui. uma mistura de tudo, né? Que gerou Sim, desejo com nela. certeza. Você conectou essa cliente à emoção de viver a solução. Só que ela ainda Sim, não quando viveu. ela viu, ela disse, Cláudia, eu resolvi, vou fechar. Aí Sim. eu já marquei ela para Kelly dia 28. E além dessa emoção que você criou nela, você gerou uma identificação quando você mostrou a axila da outra. Você falou, ó, Aí, detalhe, ó como é que vai sabe o ser. que que ela falou para mim, Ira? Na hora, ela disse assim, aí ela disse assim, Cláudia, eu gosto de pessoas assim, que me incentiva como é que ela disse? A elevar. E você me faz isso. Tu acredita que ela falou isso, Irã? Isso é Sim, muito legal. Eu disse, mas faz muito tempo que eu converso contigo. Então, eu sei que ela não tá bem. Aí eu disse assim: olha, amanhã, escuta, depois ainda meti outras histórias. Se amanhã vai ter uma festa das mães, lá onde eu danço. E toda vez eu chamo ela para ir dançar zumba, porque ela quer, ela precisa se distrair. Aí ela disse assim: talvez amanhã eu apareça lá. olha aí, tá vendo? Loirona, né? É, Sim. é muito legal a pessoa. Eu sei que ela não estava bem, então ela viu a axila, eu disse, mostra tua axila. E ela disse, pô, nossa, que axila linda. Eu disse, pois é assim que a axila fica quando você faz luz pulsada. Ela disse, me convenceu, Cláudia. Sim. E se você faz isso, se você faz isso de forma consciente, Cláudio, você tem muita prática, por isso que você começa a construir essas coisas e você conhece muito bem essas clientes, você fala como amigas. Mas se você, Sim, se você usa isso de forma natural, de forma lógica, como a gente está apresentando aqui, você consegue fazer isso com qualquer pessoa, mesmo que seja a primeira vez que ela pisou lá. Entendeu? Então, esse é o tá, segredo do eu vou. processo. Esse é o segredo do processo. Você pega isso e faz isso de forma intencional, você vai conseguir fazer isso com todas as mulheres que entrarem aí na loja. Entendeu? Que bom, Ira. Eu vou tentar fazer com todas. Pronto, Tentar levar a bate na autoestima dor, dela. mostra a transformação, ou seja, a identificação, e desperta aí esse desejo de tomar o próximo, de dar o próximo passo. Entendeu? Sim, Às vezes a entendi. cliente ela vai te dizer, não, a gente vai falar mais sobre isso na próxima aula sobre, objeção. Mas às vezes a cliente vai te dizer não, porque ela não pode comprar. Mas ela precisa sair de lá com aquele sentimento de, nossa, como eu Sim, preciso disso. Entendeu? Então, sim. esse é o jogo. E E eu acho aí, que eu já estou colocando em prática, sabia? Essas boa, coisas que eu estou aprendendo assim. Porque ontem mesmo teve outra cliente que eu fiquei do lado dela, no camarim lá, enquanto ela estava sendo atendida. sim. Aí, aí ela disse assim: Menina, eu já te falei, menina. Ela Eu já te falei, eu tenho vergonha. Eu disse, vergonha de quê? Me diz, qual é a vergonha que tu sente? Aí conversamos, ela disse assim, ela saiu. Eu disse, faz a avaliação aqui, lá que a gente está com aquela promoção, né? Ela disse, Cláudio, tu quer que eu fale a verdade mesmo sobre tu, é, Cláudio? Eu disse, fala. Ela disse, eu acho que hoje tu tá um pouco fake news. Aí eu acho que tu colocou alguma coisa no meu café. O que foi que tu colocou no meu café? Eu vou botar aqui. Eu disse, não bota não. Nós destruímos minha carreira. Aí o que quando ela saiu, eu disse assim, ela vai retornar esse final de mês. Aí eu disse assim, eu vou te mandar mensagem, tá? Aí ela disse assim, Cláudia, não faz eu te bloquear, não. Só que eu sei que ela vai comprar virilha e pulviana, porque eu coloquei na cabeça dela. Aí eu ainda disse, sabe o que, Safira? Aí ela disse assim, eu disse, olha.
Porque tu comprando o pacote, tu vai ganhar esse brinde. Ela disse, eu tô cheia desses brindes. Eu sei qual é a intenção, tu quer que eu ganhe o brinde e te dê, né, Cláudia? Tu acredita que ela falou desse jeito? Aí eu disse assim, é uma ideia. Aí ela ficou, disse, cara, alguma coisa a Cláudia quer hoje. Eu que aqui, ó, no ouvido dela. Só que ela não bloqueou, não. Ela vai comprar, porque eu não vou sair do pé dela. É isso É aí. isso, Ciro. Eu acho assim que eu tenho uma intimidade assim muito boa com as clientes, entendeu? O que precisa mesmo. Eu nem sei, Irã, tu precisa me ensinar mais, vender Talvez, mais, porque eu converso de tudo mesmo. é, talvez você tenha um ganho muito grande nas duas últimas aulas do Sistema Legado, que é justamente a gente fazer esse fechamento, tá? Aqui a gente está falando sobre Sim, para como, finalizar, né? para finalizar, fazer o cliente realmente tomar a decisão Sim. naquele momento. Porque Porque aí, eu tô colocando na cabeça delas, mas eu não tô conseguindo finalizar, entendeu? Mas gerar o eu acho que compromisso. O precisa nome é ir. gerar o compromisso. Sim. Porque a cliente, ela fala ali para você, às vezes, para se livrar daquele momento. Eu vou lá, tipo a médica, né? Ela já foi aí. Não, mas eu vou lá no consultório essa Pois é, semana. mas de fato ela não tomou a Ela não decisão. foi, mas Irã, eu acho que é porque ela não teve tempo no mesmo, mas ela ficou muito interessada. As 3 vezes que eu fui lá, ela tá muito interessada. Eu não sei o que que Sim, tá faltando para ela. Eu disse assim, eu vou ter que levar a máquina e passar. talvez facilita a vida dela. Mas enfim, tá? Aí eu vou, Você, como eu vou retornar agora, uhum, e aí eu vou com ela de novo, aí eu vou conversar. Ela vai vir. Eu tenho a certeza, Irã, que ela vai vir. sim. Mas Sabia? talvez falte só isso mesmo, entendeu? Aí Essa eu não questão sei o que da, que falta no caso aí da médica. O que é que tu acha que eu deveria fazer? olha, você precisa perguntar para ela de forma honesta. E aí, cadê você? Que você me disse, entendeu? Coisa simples, coisa direta. Você me disse que ia vir, não veio. Aconteceu alguma coisa? Você precisa de algo? Posso te ajudar? Entendeu? E aí, na próxima vez, se for necessário, leva a máquina lá para ela já criar esse compromisso financeiro, entendeu? Tem um, tem um pensador chamado Hayek que ele diz que o elogio mais sincero é o dinheiro. Então, não adianta ela te dizer que eu Sim. vou porque eu gostei, que não sei o quê. Enquanto não pagar, isso não é real, entendeu? Então, É, uma que facilita a ela tem vida. dinheiro também, né, Irã? Não é Oi? falta de dinheiro. Uma Não que é, ela se tem for dinheiro, falta não de é dinheiro, falta. você também percebe, né? Você É, também não é. percebe, Falta. Eu não sei tá? o que que é. Mas beleza, nas próximas aulas vão ficar mais claro como é que você fecha isso, fecha essa conversa, Tá bom, tá? E aí o tá. último gatilho Porque na hora que emocional, eu já quero fechar essa conversa com ela. beleza. O último gatilho emocional que a gente pode usar é o da curiosidade, tá? É ditado antigo, a curiosidade matou o gato, justamente porque a gente é assim, entendeu? O ser humano, de uma forma geral, não estou falando que você somos assim. Eu pode acontecer aqui do lado, eu não me importo. Depois eu vou ver, talvez, se der tempo no jornal. Mas assim, se acontece uma batida de carro, a gente ouve, a gente sai na rua para buscar essa informação, para saber o que que aconteceu, tá? Então, assim, é, essa história que a gente pode criar também pode ter gatilhos de curiosidade, né? Para ela poder tomar uma decisão ali querendo saber qual é o que que acontece depois, tá? Então, é deixar ele querendo, ela querendo saber o que vai acontecer a seguir. Isso mantém o público engajado, isso mantém nossa clientela engajada nesse próximo passo, tá? E aí, além disso, o que que nós temos? Nós temos algumas estruturas de narrativas. O que que são essas estruturas de histórias, de storytelling? Primeiro é a jornada do herói. Jornada do herói, eu falei isso para vocês na segunda-feira, ela conecta vários personagens, seja ela de um filme de herói, seja ela de qualquer outra coisa, muitas vezes de novela. A jornada de herói, ela segue sempre o mesmo padrão. O que que a gente usa para contar uma história no estilo Jornada do Herói? A gente vai mostrar para ele que ele está enfrentando um problema, né? A gente vai ver que ele está buscando uma solução, e a gente vai ver que no final ele alcança essa transformação. Essa é uma forma muito resumida, tem outros passos aí, mas basicamente ele tem um inimigo. Esse inimigo ele é comum a outras pessoas, por isso que gera tanto engajamento. Tem pessoas que tem séries, por exemplo, a gente acabou agora de assistir uma série chamada Você.
Não sei se vocês já assistiram ela. É a quinta temporada agora foi lançada. Cara, essa série, em alguns momentos, a gente acaba torcendo ali pelo vilão. Por quê? Porque justamente tem um inimigo em comum, tem as coisas que acontecem, tem um problema que enfrenta. Quantas vezes no filme aí que conta algo parecido, a gente não está torcendo pelo vilão, pela aquela pessoa que é o ruim da história, mas por uma história bem contada, a gente acaba tomando as dores daquela pessoa que deveria se dar mal, né? Então a gente faz isso. Isso é a jornada do herói. Lembra? Ela está enfrentando desafio, ela supera esses obstáculos e no final ela alcança a transformação, tá? Uma outra forma é criar uma história que liga problema à solução. O personagem, ou seja, ela vai enfrentar um problema, buscar a solução e no final encontrar a resposta, ok? Então, existem vários livros que ele é escrito nisso. Ela tá ali determinada, destinada dentro de um problema, e aí ela vai, durante o enredo desse livro, ali encontrar a solução e encontrar a sua resposta no final. Uma outra forma de a gente contar a história que também impacta bastante é o antes e depois, mostrar a vida da personagem antes, mostrar a vida da personagem depois. Irã, de quem a gente deve contar essa história? A gente pode fazer isso com a pessoa que está na nossa frente, ou a gente pode pegar outras histórias, como você fez, Cláudia, e mostrar o depois para a pessoa. Olha, a pessoa chegou desse jeito e ela saiu desse. Isso é o antes e o depois. São formas de contar histórias que são extremamente simples, tá? Além disso, o que que a gente precisa entender? São algumas coisas que vão facilitar com que a gente construa essa história. Conhecer quem é o nosso cliente, conhecer o queira, dores, dúvidas e desejos principalmente. Quais são os problemas, quais são as dúvidas que ele tem a respeito daquele meu serviço. Conhecer também os desejos que ele tem a ser realizados. Outra coisa, a gente usar histórias reais de outros clientes. O tanto de coisas que vocês têm aí, já pensou se vocês começam a catalogar isso? Ó, fulano chegou assim, agora ele está assim, eu posso usar isso com outras, porque outras chegam dessa mesma forma, e eu vou citando não 10 histórias diferentes, mas às vezes duas, três. Por quê? Porque elas contam a mesma história, elas tinham um problema, elas tinham um desejo de resolver e resolveram. Tá? Outra coisa, criar conflitos. O que que é criar conflito? Toda boa história, ela tem um conflito para ser resolvido. Então, criar esse conflito mesmo, para mover o cliente a dar o próximo passo. Outra coisa, para ter uma história boa, eu preciso mostrar a transformação. Não existe uma história com final feliz se a gente não mostra esse final feliz, tá? Uma outra coisa, a gente precisa ser simples, claro, nas palavras. Não adianta a gente usar uma infinidade de termos técnicos e o meu cliente não entender, ele ficar com mais dúvidas ainda a respeito daquilo que a gente faz, tá? Então, como é que a gente cria essa história baseada em tudo que a gente está falando aqui? Como é que a gente faz isso? Vou dar um exemplo, tá? Eu contei essa história para vocês, vou repetir aqui. Deixe-me contar a história da Maria. Ela sempre se sentiu insegura com os pelos no rosto e no corpo. Tentou tudo, cera, creme depilatório, lâmina, mas nada resolvia o problema. A pele ficava irritada, os pelos encravavam, a autoestima dela ia lá para baixo. Um dia, ela descobriu a nossa empresa, e resolveu experimentar a depilação a laser. No começo, ela estava com medo, mas logo depois ela percebeu que era diferente de tudo que ela já tinha tentado e o que ela tinha experimentado. A depilação era rápida, era praticamente indolor e os resultados eram muito mais satisfatórios, os resultados eram incríveis. Hoje, a Maria se sente muito mais confiante, feliz com a sua aparência e ela pode usar as roupas que ela quer, quando quiser, na ocasião que ela quiser, ir à praia sem se preocupar com os pelos e se sentir linda todo dia. O que que é isso? É uma história. Eu só contei uma história com os mesmos argumentos que a gente usa para vender todos os dias. Eu coloquei ali, voltando para o tab, a transformação desejada, é, a aspiração, ou seja, o que que ela buscava resolver e os benefícios de fazer isso. Quais são os benefícios? Vocês conseguem identificar isso nessa história? A transformação é o que ela estava buscando, a aspiração é como que ela gostaria que fosse e os benefícios é como que os nossos serviços é realizado. Eu falei dentro de uma história que a depilação era rápida, praticamente indolor e os resultados eram incríveis.
Olha a diferença de eu falar, olha, a nossa ponteira é refrigerada a não sei quantos menos graus Celsius, que é a terceira máquina mais poderosa do mundo, que não sei. São termos técnicos. O meu cliente ele está pouco se importando com isso, tá? Ele está pouco se importando com isso. Então, a gente precisa criar histórias envolventes, capazes de gerar emoção e conduzir o meu cliente à tomada de decisão racional. Ou seja, ele vai estar tão convicto de que aquela é a melhor opção que ele vai tomar uma decisão de forma muito mais facilitada. E aí, nós temos algumas dicas, né, o que a gente pode adotar. Primeiro, amostra grátis. A gente usa isso aí na loja, que é a questão da sessão experimental, tá? Fazer o cliente ter contato com aquilo. E isso pode ser usado em outras áreas. A gente usa muito para os tecnológicos, mas pode usar em outras áreas. Como que eu faço meu cliente experimentar o gostinho de participar daquilo, tá? Outra coisa, testemunhos. O que que são testemunhos? É o cliente dizendo quanto que ele gostou de ter feito o serviço. Por isso que no nosso Luz Câmera Action, o que que a gente fez? A gente colocou uma pontuação para cada cliente que fala sobre isso, porque é importante para a gente. Os testemunhos, eles convertem mais, eles vendem mais, porque é uma terceira pessoa emprestando a autoridade dela para a empresa, emprestando a autoridade dela para você, para que você possa vender mais. Outra coisa, mostrar resultados, mostrar casos de resultado, mostrar dados e estatísticas. Aí sim a gente pode falar dos benefícios funcionais. Dados e estatísticas são importantes para o fechamento. O que que são dados e estatísticas? Cara, 90% das mulheres que passam por aqui resolve o problema. Ou dizer um outro dado que passa despercebido, mas é muito importante. A maioria dos nossos clientes, sei lá, uns 80% dos nossos clientes, ficam dentro da loja por mais de 10 anos. Não querem outro tipo. Então, isso são dados e estatísticas, tá? Outra coisa, mostrar casos reais também é uma dica importante, tá? E além disso, a gente precisa montar a nossa apresentação irresistível, tá? Como é que a gente monta uma apresentação irresistível? Vou mandar um PDF para vocês, para que vocês possam entender como que vocês fazem. Seguindo esses passos que a gente conversou hoje, escolher um serviço, né? Escolher um serviço específico vão fazer com que vocês preencham de forma lógica a fórmula TAB, transformação, aspiração e benefícios, tá? Crie uma frase que ela faça contraste entre a dor atual do cliente e entre a dor atual do cliente e o ponto futuro desejado, tá? Converter isso numa história emocionalmente cativante, para que o cliente possa se sentir atraído por aquilo, tá? Mostrando como que ele vai ter uma vida transformada e, de uma forma geral, gerar valor nessa comunicação, gerar valor nessa venda, tá? É, basicamente isso que tem nessa ferramenta. Eu vou tentar abrir ela aqui, só para mostrar para vocês como que vocês vão preencher. Só um minutinho. Deixa eu abrir ela aqui, que aí vai ficar mais fácil de vocês visualizarem aquilo que eu estou falando. Pronto. Compartilhar. Já apareceu aí? Apareceu aí, gente? Tá. Bom, o template é basicamente isso aqui, tá? Primeiro passo, escolha do produto e do serviço. Eu vou fazer um modelo para cada um dos serviços que eu vendo. Não ali um a um, por região, nem por nada. A gente vai fazer por áreas. Tecnológico, o clássico, o design, por aí vai, tá? Eu vou escolher esse serviço, e aí eu vou fazer o exemplo. Então, vamos lá. Escolhi depilação a laser.
corpo inteiro ou qualquer outra coisa. O que que eu vou fazer? Eu vou criar a fórmula TAB desse serviço. Transformação, qual a grande transformação que o meu cliente vai ter? E aí, qual é a grande transformação de passar pela depilação a laser, tá? A pele lisa, sem pelos e a efetividade, ou seja, para sempre. Outra coisa, a aspiração que o meu cliente vai ter. Qual o desejo futuro, profundo, que se conecta com ele? Confiança, liberdade, se sentir mais atraente, ter mais autoestima e por aí vai. Outra coisa, vamos escrever os benefícios tangíveis e os intangíveis, que eu gosto de chamar de funcionais e emocionais, tá? Então vamos lá, economia de tempo, adeus à dor, né? E a autoestima elevada são os benefícios funcionais e, aliás, esses que eu coloquei são os emocionais. Quais os funcionais? Os funcionais, aí a gente fala sobre a ponteira, a gente fala sobre a qualidade do nosso serviço, sobre a formação das nossas especialistas e por aí vai, tá? Uma outra coisa, eu vou criar uma frase impactante que faça a ponte entre a dor e o estado futuro. Vamos lá, de gastar tempo com depilação dolorosa para ter uma pele lisa e liberdade. Ou seja, criei uma frase para gerar um impacto ali. Eu estou no meio de uma conversa e jogo uma frase de efeito ali nos peitos do cliente, tá? E aí eu tenho o quarto passo, que é a história conectiva. É a história que conecta com as emoções do meu cliente. O que que eu vou fazer? Situação atual. Qual a dor, o desafio do meu cliente naquele momento? No nosso exemplo, a Maria, ela sofria com pelos encravados e irritação. Segundo ponto, qual é a jornada que minha cliente está buscando? Qual serviço transformou a situação da Maria, da história que eu criei? Depilação a laser, resolveu o problema de forma duradoura, tá? Terceiro passo da história, né, para a gente criar uma história conectiva. Quais os efeitos positivos na Maria? Maria se sente mais confiante, mais livre para usar qualquer roupa e por aí vai, tá? Você que vai criar isso. Vou mandar esse PDF para vocês, igualzinho que você tá vendo aqui. E o quinto passo, eu preciso gerar uma demonstração para o meu cliente. Eu preciso transformar isso em algo usual. Resultado rápido. Como mostrar o valor de imediato? Tá? Como é que eu posso mostrar o valor de imediato para o meu cliente? Fotos de antes e depois são reais, né? Clientes reais. Eu posso mostrar a sessão degustativa, que a gente já oferta. Eu posso mostrar histórias gravadas pelo meu cliente, num áudio ali, sabe? Por isso que a gente colocou isso lá dentro do endomarketing lá para vocês, para que vocês possam buscar essas histórias e usar isso a favor de vocês. Então, isso são formas de mostrar o valor imediato. Como eu falei, você está pegando a autoridade de uma terceira pessoa e usando a seu favor, usando a favor da empresa. Outra coisa, mini demonstração, demonstração ao vivo, relato de um cliente satisfeito com a durabilidade ou a degustação, tá? E por último, a prova social, um caso de sucesso ou um dado fundamental que comprova que aquilo que a gente está vendendo é real. 95% do nosso cliente está satisfeito com o resultado e a praticidade que a depilação a laser é, contempla nisso, tá? Então, esse modelo que a gente chama de template é o que vocês vão utilizar para criar as histórias de vocês, usando exatamente aquilo que a gente viu até aqui e principalmente essa aula. Com isso, a gente vai conseguir gerar valor para o nosso cliente suficiente, independente daquilo que ele veio buscar, tá? Bom, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai falar sobre antecipação de objeções, que é responder às dúvidas do meu cliente antes mesmo dele ter essa dúvida. Antes dele verbalizar, a gente já vai falando para ele algumas respostas que possivelmente ele vai ter, tá? Gente, sobre hoje, dúvidas.